E aí, o que a gente faz? A gente. Eu só consegui, né? Então, às vezes a gente. Eu só consegui, velho. Então, às vezes a gente. Aproveita a situação. Terceiro B, depois da manhã, sem falta, entregar o seu nível. Se algum não entregar depois da manhã, o major vai dar uma sanção disciplinar mais cruel. É o quê? Cruel. Cruel. Então, vamos lá, né? Oi, né? Oi? O que você quer fazer? Sexta-feira, a prova minha eu vou cobrar só esse assunto, aqui não é tempo de vocês já. Senão também a gente ficou faltando um exercício aí, né? Mas, na verdade eu ia passar um e a gente ficou com ideia. E assim não teve. Depois eu vou dar uma revisadinha e depois a gente resolve um assunto. Então vamos lá. Na sexta-feira você vai ter a sua avaliação e aí nela tem 8 questões, se não me engano. Das 8, 2 é aberta. Das 2 abertas, se não me engano, uma tem conta. Deixa eu ver se conta. Pensei, vamos lá. Dois não, viu? E aí, o assunto todinho é sobre força magnética. Relembrando, força magnética ela precisa de duas coisas para acontecer. Precisa do campo magnético e uma partícula eletrizada. Está carregada ou positivo ou negativo. E aí a analogia que eu fiz com vocês, lembrando que a analogia é algo para ajudar a se assimilar um conhecimento mais abstrato e entender mais fácil. Apesar que quando a gente parte por esse assunto, algumas coisas vão funcionar abstrata e só vai funcionar nesse contexto físico, que funciona na vida real. E aí, o que vai acontecer? Na analogia é, se você tem um rio, e o rio está descendo, e você entra lateralmente no rio, você vai ter uma força te empurrando no sentido do rio. A força magnética é nesse contexto. Você vai ter algo passando que não é o rio, mas é a força magnética, campo magnético, perdão. O campo magnético, ele vai estar fluindo sempre por uma orientação, ele tem uma direção e um sentido. Direção horizontal, sentido direita. Então, toda vez que eu tiver linhas paralelas, bonitinho, tudo indo para um lado, e tem um D, que é campo magnético, significa que o campo magnético é uniforme. Eu tenho de vários jeitos. Eu tenho para a direita, para a esquerda, entrando no plano, saindo do plano, para cima, para baixo. E aí, quando eu vou lá e lanço uma partícula eletrizada, ela pode sofrer uma força magnética. Isso aqui é do seu ensino médio, está lá no currículo, bem fácil por isso, tem um vestibular, já falou sobre isso. Na sua vida, só você formar engenharia elétrica, aí você vai estudar isso aqui para entender melhor sobre os motores elétricos. De vários tipos de grandezas você for brincar. Mas beleza, nosso assunto é esse para a prova.
Então aí vamos engolir ele para resolver vocês. E no simulado também, porque o simulado é terça-feira, semana que vem. Você não vai fazer não? Não. Bom, então. Então, fiz lá, tá lá, não precisou. Tem certeza mesmo, gente? Não vai fazer. Sabe que não vai fazer ainda. Então, quem vai fazer? E resumo, voltando aqui. Beleza. O campo magnético está indo para a linha direita. E aí a analogia lá do rio é, o rio está descendo, você entra lateralmente, você sente uma força. Se você entrar no sentido da corredeira, você só vai acompanhar. Se você entrar no sentido oposto, você vai ter uma força te mandando. Se você entrar no sentido oposto da corredeira, você vai ter uma força te puxando, seria te empurrando no sentido da corredeira. Aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Tem três casos na verdade. Três casos que são: quando você manda uma partícula no sentido do campo elétrico, essa partícula ela pode ser tanto positiva e negativa. Ela vai interagir de alguma forma. Depois a gente vai entrar mais em detalhe. Se eu mandar no mesmo sentido da corrente, o ângulo entre a orientação que ela está indo e a orientação do campo magnético, o ângulo é zero. Não tem ângulo entre os dois. Estão juntos. Não tem ângulo. O ângulo tem que ter uma abertura aqui, né? Não tem, é zero. Então, quando não tem, a gente fala que a força magnética é zero. Opa, 0 newton. Quando que é 0 newton? Quando o ângulo θ é 0 graus. Mas quando eu lançar ela no sentido oposto, seria o ângulo de 180 graus, aqui é diferente da analogia do rio. Aqui também não vai ter força magnética. O que isso significa? Que numa questão lá de prova, quase certeza você vai ter que analisar proposições, que vai te perguntar isso. Quando o ângulo é 0, 180, vai ter força magnética? Não. Então, nesses dois casos, não existe força magnética. Força magnética é zero. Quando o ângulo for zero entre a velocidade que é medida do campo magnético, ou o ângulo for 180 graus. Né? E aí não tem força magnética. Beleza. Qual é o caso que tem? Ângulos diferentes de 0 e 180. Qual o mais comum que você vai ver? Quando o ângulo for 90. Quando eu vou lá, eu faço aqui, ó. Pá, manda a partícula aqui dentro. E aí ela entra gerando um ângulo de 90 graus entre ela e o campo magnético. Aí aqui eu tenho uma força magnética diferente de 0 newton. Quando o ângulo é de 90 graus. Aproveitando aqui, quando o ângulo é de 90 graus, é a maior força magnética que ela vai receber. Porque o ângulo vai ser 90, e quando você fazer o seno lá da equação, o seno vai dar 1, e aí você resolve a continha. E vai chegar lá. Beleza. Então, eu vou ter força magnética só quando o ângulo for diferente de 0 e 180. Professor, e se lá na prova eu tiver um ângulo diferente de 90, eu vou tirar o valor de seno e de cosseno. Lá na equação você precisa só do seno. O valor vai estar resolvido lá. Você substitui e fica feliz. Não precisa fazer na mão, não sofrimento. Pergunta? Então vai ter força magnética nesses dois casos. E aí, então, detalhe, continuando aqui, no próximo exemplo, que é o seguinte: eu tenho lá um campo magnético uniforme. E aí eu quero lançar uma partícula aqui, ó, seja aqui, ou seja assim. Vou fazer bem breve, depois eu vou fazer da análise da mãozinha, porque aqui não vai ficar do jeito que eu quero. Quando a partícula entrar, ela vai ter duas coisas. Ela vai ter o valor de carga, que eu não sei, carga elétrica em coulomb, e ela vai ter também a velocidade, que eu também não sei nesse caso aqui, porque não me interessa aqui, eu só demonstrar uma outra coisa. E o campo magnético também vai ter um valor em Tesla. Unidade de medida Tesla, T maiúsculo. Beleza? E aí como que eu calculo essa força? Força magnética é igual a Qzinho vezes o V
já usa lá. Se eu tenho o valor de carga, velocidade, campo magnético, tem como resolver, dependendo do centro. Se ele for 0 ou 180, não tem como, porque aqui vai dar 0, 0 vezes qualquer número vai dar 0. Se for 90, vai dar 1. Então 1 vezes esse termo não vai mudar nada. Você resolve que achar a força magnética. Força é 1000. Outro caso que a gente tem, agora usando a mãozinha, porque você falou, professor, eu vi que você usou a mão esses dias para analisar umas paradas aí. O que foi aquilo lá? Chama a regra da mão esquerda. Campo magnético está fazendo o que ali? O que está representado ali no campo magnético? E aí? E aí, Thiago? E aí? Agora eu vou falar para você. Então, beleza. X é entrando no plano, beleza? Lembra lá, flechinha do índice. Está indo embora, você só vê as asinhas da flechinha. Então ela está indo embora. X entrando no plano. E aí, com certeza você vai ter que fazer isso na avaliação, ou num exercício que você for estudar, para se preparar para outro lugar que cobre esse assunto. Análise da regra da mão esquerda. A gente tem a regra da mão direita e a regra da mão esquerda. Claro, na mão esquerda tem a regra do tapa, que você usa a mão direita. Então eu recomendo você usar, a escolha é sua. Eu vou sempre bater na tecla que você usar a regra da mão esquerda, que é mais fácil de ser. Você não vai fazer física, acredito eu. Então você lembra só de um assunto e lembra de outro assunto e acabou. Mais fácil. Regra da mão esquerda você vai desenhar tipo uma arminha com a mão. Polegar, indicador e dedinho. Vocês usam muito na adolescência. Obsceno. Tantos sinais do mundo. O indicador, ele significa a orientação do campo magnético. O polegar é a força e esse aqui, o obscenozinho lá, é a velocidade. Significa o seguinte. Se a partícula está entrando aqui, ó, com uma determinada velocidade, vou falar que ela é positiva. Ela tem uma velocidade, não sei qual, está entrando aqui. Usa a regra da mão esquerda para analisar a força. O indicador é o campo magnético entrando no plano, então é para cá, acompanhando, entrando no plano. Esse dedo obsceno é a velocidade, ela está entrando com essa velocidade. E o polegar é a força. Beleza? Mas usa só essas, senão, né? Dá errado. Beleza. Então, usei a regra da mão esquerda. Campo magnético, velocidade, força magnética. Aqui tem aquele detalhe que a gente já analisou, que é o quê? Quando a partícula entrar no campo magnético, ela vai sofrer uma força sendo puxada para cima. Então, ela vai entrar aqui dentro do campo magnético, ela vai ser puxada para cima. E aí ela começa a descrever uma trajetória. Ela faz isso aqui, ó. É igual aquela questão do Enem, né? Não, aquela lá é campo magnético, campo elétrico. É outra coisa. Aquela da televisão, né? É naquele contexto. É naquele contexto. Só que lá é um assunto de só eletrostática. Chama campo elétrico. Eu até relembrei vocês que corrigi, né? Eu lembrei vocês que a gente fez uma questão da impressora a laser. E aí ela vai descrever aqui. Beleza. Lá sempre vai estar espalhando em algum lugar. Sempre vai esbarrar em algum lugar. Aqui não. A ideia é ela entra e faz uma espiral. Na verdade ela vai fazer um MCU, um movimento circular uniforme. Na verdade é assim mesmo. Eles fizeram ao contrário, eu acho. Faz isso de novo, então. Isso aí. E aí, o que vocês têm que responder nisso aí, que é um dado extremamente importante e a gente às vezes esquece, é sentido horário ou anti-horário. Nesse caso aqui, ela vai entrar e fazer isso. E esse sentido horário ou anti-horário? Quem fala aí, hã? Por quê? Por quê? Maria Eduardo. Só para implicar um pouquinho, eu já fico um pouco bravo aqui. Nem sabe como. Você é a Alice?
Aqui a gente vai falar que a força magnética, nesse caso, vai descrever uma orientação. A orientação dela vai ser anti-horário. Então a partícula vai fazer isso, anti-horário. Isso é importante. E vai resolver um exercício do tipo. Beleza. Se eu fosse escrever só a partícula aqui, separada, ia ficar assim, ó. A partícula, a velocidade dela, a força que ela está sendo puxada, e isso aqui, o campo magnético. Professor, o que é isso que você fez? É isso aqui, ó. Isso aqui. Campo magnético entrando no plano, bolinha com X, campo magnético. Para a direita foi a velocidade e para cima está sendo a força. Está dizendo já para cima. Beleza? Isso aí. Quando a partícula é negativa, muda uma coisa. O que é mesmo? Muda isso aqui, ó, a força. Em vez de eu representar a força, opa, perdão, assim, né? Campo magnético entrando, velocidade. Perdão. As coisas que a gente usa muito, cuidado. A força é para baixo. Não, você representa do mesmo jeito. Só que você tem que lembrar, quando é negativo, em vez da partícula ser puxada para cima, vai ser puxada para baixo. E aí vai mudar a orientação. Bom dia, moça. Tudo bem? Vou deixar aberto aqui, gente. E ela vai fazer escrever uma orientação no sentido horário. Então aqui vai ser uma força magnética no sentido horário. Beleza? Certo? Qual foi a diferença entre as duas? Uma é positivo e uma é negativo. Eu saber como que ela vai descrever horário e anti-horário, extremamente para a prova, e extremamente para o próximo período que você estiver estudando e se cobrar isso de vocês. Perguntas? Deixa aberto aqui, gente. Magnético, vocês não dão WhatsApp? Você não tinha entendido, não? Peraí, agora que você abre o WhatsApp, está finalizando aqui. Se eu fosse representar, ficaria o seguinte: partícula, aqui eu esqueci de falar que era positiva, viu? Carga negativa, velocidade para a direita, campo magnético entrando no plano, e a força para baixo. Por que ela faz para baixo? Porque a carga é negativa. Vamos dar uma viajada aqui rapidinho. Viajar assim. Vocês gostam disso? Não, eu acho que eu fico viajando. Não nisso aqui não. Nessas coisas. Como, não, na moral, como que o cara chegou nisso aqui? Pra gente que tem pouco intelecto, a gente fala que o cara tava muito à toa, né? Mas na moral. Mas resolveu muita coisa no tempo de hoje. Porque o motor elétrico tá na vida de todo mundo. Sem eles não tinha água na sua casa, né? Porque não tinha como sem água mandar isso pra cá. Assim, entendeu? Assim, só pra pisar um pouquinho no seu carro e às vezes pra mim. Não, eu fico viajando, nem é isso. Como o cara, né? Eu falo abrindo sozinho o mar. Não, eu sei que tem vários erros, mas eu falo assim. É porque na verdade o estudo sempre é continuidade, né? O cara estuda um período, morre. O outro cara começa a ter uma curiosidade. Mas será que alguém já falou disso? Aí eles começam a estudar. Não, alguém já falou, o Andrew estava falando disso. Alguém morreu um tempo atrás. Eu pego o estudo do Andrew, estudo, refaço. E dá a sua opinião. Foi agora te conhecer, viu? Mas você tá morto. Não, segura os olhos um pouquinho, vocês viajarem aqui comigo. E aí o que acontece? E aí eu pego os estudos do Andrew e refaço eles de novo, só com mais qualidade. E assim vai galgando, aí chega nessas qualidades que a gente tem hoje. Umas coisas que às vezes eu, como um data show, pega uma imagem, passa num carro que entra lá dentro, sai aqui. Tem duas alunas aqui querendo entrar? Não, vai comer não? Não é assim não, é aluno. Saudade, né, meu Deus? Bom, óbvio. Ela falou que eu tinha essa cabeça. Oi?
Só vai entrar na sala se aparecer aqui. Vai, deixa eu entrar logo. Soraya, essa é você, ó. Social. Você tinha uns 16 anos isso aí, professora. Hoje você é mãe, tem 2 filhos. Então, tá errado. E eles estudam aqui no CPMG.